Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Ellison Pedro e hoje daremos continuidade ao tema função. Se você é novo no canal, aqui em algum lugar vai aparecer um card, você clica, vai ser direcionado. Eu sugiro que você assista esse primeiro vídeo, vai ser muito bom para que você construa um raciocínio para entender melhor o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, tá bom? Então, sem mais conversa, vem calcular. Muito bem, pessoal. No primeiro vídeo, a gente discutiu uma ideia intuitiva de função. Hoje nós vamos ver a definição, entrar na ideia de domínio, contradomínio e imagem, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, a definição de função nos diz o seguinte: dados dois conjuntos A e B, chamamos de função a relação entre esses conjuntos em que, para todo x em A, temos um único y em B, onde x e y obedecem uma lei de formação. Bom, a gente também pode utilizar essa notação aqui, né? Quer dizer, f é uma função de A em B, se e somente se, para todo x pertencente a A, existe um y pertencente a B, tal que o par ordenado x e y pertencem à função. Bom, parece grego, mas eu peço que vocês, nesse momento, se atentem a uma observação que eu coloquei aqui, a essa observação, tá bom? No primeiro vídeo eu havia dito que a função ela é a relação entre dois conjuntos, e aqui na definição a gente já tem, né, a confirmação disso, a relação entre elementos de dois conjuntos. De que forma nós podemos perceber se uma relação é ou não uma função? Vem cá. Olha, todos os elementos de A devem flechar um elemento único em B. Tá bom, pessoal? Vamos observar isso aqui agora. Ó. Vocês têm aqui, né, esses dois diagramas representando dois conjuntos. Percebam o seguinte, ó. Vamos lá. Eu grifei aqui, ó. Aliás, eu sublinhei todos de A. Percebam, todos os elementos de A estão flechando os elementos de B? Nem todos. Preste atenção. O 1, ele está flechando o 2. O 2 está flechando o 4. O 3 está flechando o 6. Mas o 4 não flecha ninguém. Então, pessoal, por esse motivo, essa relação, isso é uma relação? Sim, é uma relação. Só que essa relação não é função, tá bom? E não é função por conta desse motivo. Ó, todos dos elementos de A devem flechar alguém em B. E esse 4 não flecha, tá bom? Vamos lá. Esse outro exemplo aqui. Todos os elementos de A estão flechando alguém? Sim, ó. Nós temos que observar essa observação. Ó. Todos os de A têm que flechar. Percebam, o 1, ele está flechando o π. Ó, ele está flechando o π. O 1 também está flechando o 0. E o 3 está flechando o 2. Bom, então todos de A estão flechando alguém em B. Opa, já obedece uma das observações, mas essa relação vai ferir uma outra. Olha, eles devem flechar, mas devem flechar um único elemento em B. O 1, ele não está flechando apenas um elemento, está flechando 2 elementos. Tá bem? Então isso também não é função, porque os elementos de A têm que ter apenas um correspondente em B. Então, pessoal, eu posso afirmar que essa relação aqui também não é função. Tranquilo? Vamos para as outras duas. Vamos lá ver se atendem às observações, né? Todos os de A, ó, a flecha está saindo, ó, de todos eles. Está saindo do 1, do 2 e do 3. Estão flechando? Sim. Já atende
a primeira observação, todos. Agora, é única? Sim, é única. Percebam que o 1, ele está flechando apenas o 3, ele não flecha mais ninguém. O 2 está flechando apenas o 4. E o 3, ele está flechando, mas está flechando apenas o 5. Isso aqui, pessoal, é função sim. Então, eu posso colocar aqui, ó. Deixa eu só separar esses dois. Tá bom? Pronto, eu posso afirmar que isso aqui é função, tá bom? Aí o aluno pode dizer assim, mas Ellison, o 6 não está sendo flechado. Não importa, pessoal. Preste atenção na observação, ó. Todos os de A estão flechando? Estão. E eles flecham apenas um? Sim. Eles só estão flechando. Cada um deles só tem um correspondente. Então, isso é função. Os elementos de B, eles podem sobrar. Nem todos serão usados, mas os de A, eles precisam todos serem usados. É assim que a gente observa uma função por meio de diagramas, tá bom? Então, é função sim. O outro exemplo, nós temos todos os elementos de A estão flechando? Sim. Então, já obedece a essa observação. Todos estão flechando. E estão flechando de forma única? Muitos alunos podem olhar e dizer assim, eita, Ellison, isso aí não é uma função porque todos estão indo no mesmo. Mas todos estão indo em apenas um único elemento. Veja que o 1, o menos 1, ele não está indo no 0 e no 3. O 0 não está se relacionando com o 3 e com o outro. Então, pessoal, sim, isso é uma função. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, deixa eu separar aqui. Agora, vejam só. O que não pode é o do A flechar 2, mas o do B, ele pode ser flechado por todos os de A, tá bom? Segue a observação. Pessoal, eu vou aprofundar mais uma coisa aqui com vocês, que é a lei de formação. Porque, veja, a função é a relação dos elementos de A com B por meio, e eles obedecem uma lei de formação. Lembra que eu falei no primeiro vídeo? Se isso é função, então vai ter um modelo, vai ter um padrão, vai ter uma lei de formação, vai ter uma expressão. Qual seria essa expressão? Percebam que a cada número que eu pego no X, que eu pego no primeiro conjunto, vou chamar esses elementos do primeiro conjunto de X. Esse elemento do primeiro conjunto vai formar um outro elemento no segundo conjunto. Que elemento é esse? Vamos chamar de Y. Agora, como é que a gente vai dar cara para isso aqui? Como é que a gente vai dar uma expressão? Vamos para os casos particulares? O 1 está virando 3, o 2 está virando 4 e o 3 está virando 5. Se a gente perceber, observar bem, a gente está aqui fazendo uma continha de mais, né? Uma operação de soma. Ó. Eu estou pegando o elemento do A e somando 2. Olha se não é? Se eu pegar aqui, ó, presta atenção, eu vou pegar o 1, esse 1, mais 2. Vai dar ou não vai dar 3? O 2, ó, mais 2, vai dar 4. O 3, mais 2, vai dar 5. Opa! Então, se eu peguei um x, eu vou ter que pegar esse número, x, mais quem? Mais o padrão. Percebam aqui, ó, o padrão que surgiu foi o 2. Está vendo que ele não se altera? Então, ele é o nosso padrão. Então, aqui, ó. E quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3? São os elementos do primeiro conjunto. Como eu chamei de x, então, esse meu y, ele vai ter uma cara, um padrão. Qual é o padrão? X mais 2. Tá bom? Então, eu posso afirmar que esse meu y, ó, aqui no cantinho, ó, y é igual a x mais 2, tá bom? E aqui, qual é a cara? Se eu escolher um x, aqui ele vai ter um y também. Agora, observem, analisem que não importa o número que eu pegue para o x, sempre vai estar dando 3. O y sempre está dando 3.
Então, pessoal, aqui a minha função seria aqui, ó, y igual a 3. Por quê? Porque não importa quem eu pegue no primeiro conjunto, a resposta sempre vai dar 3, porque o y sempre vai ser 3, tá bom? Então, aqui está a minha lei de formação. Ok, pessoal? Então, eu queria, nesse primeiro momento, que vocês entendessem o que é função por meio do diagrama. Segue a observação. Todos de A têm que flechar elementos em B e de forma única. Agora, o que é domínio, contradomínio e imagem? Muito tranquilo, pessoal. O domínio, primeira coisa, domínio é condição de existência. Percebam que, para existir esse 3, eu tive que escolher o número 1 no primeiro conjunto. Para existir o 4, eu tive que escolher o número 2. Ou seja, o domínio é como se fosse o dominante, é o nome dominante, tá? Então, o meu domínio são todos os elementos do conjunto A. Todos. Mas para isso tem que ser função. Perceba que nem nesse exemplo e nem nesse exemplo é função. Então eu só vou olhar para os que são função, tá bom? Então quem seria o domínio? Ó, o meu domínio aqui seria o 1, o 2 e o 3. 1, 2 e o 3. O contradomínio, opa! O contradomínio são todos os elementos do conjunto B, ó, contradomínio. É como se fosse um conjunto, né, que dá o sentido de relação com o domínio. Domínio, contradomínio, ou seja, todos, absolutamente todos os de B. Ou seja, seria o 3, o 4, o 5 e o 6, tá bom? E a imagem? A imagem, pessoal, olha só. Imagem vem de reflexo, tá bom? Então, olha só, a gente pode entender assim como reflexo. Por quê? A imagem ela vai surgir a partir do momento que eu escolho um valor para o x e coloco na minha lei de formação. Por isso que é tão importante eu saber qual é a lei de formação. Porque a partir dela é que eu vou ter a imagem. A imagem, pessoal, seria o valor que a função assume. A minha função, o valor dela é representado pelo y. E o y só tem valor quando eu escolho o x. Então, quando eu escolhi o número 1, o resultado do y deu quanto? 3. Coloque o 1 aqui dentro, 1 mais 2, 3. Coloque o 2 aqui dentro, 2 mais 2, 4. Coloque o número 3 aqui dentro, 3 mais 2, 5. Então, a imagem é o resultado que vai surgir da relação entre o x que vai ser posto na minha lei de formação. Então, a imagem seria os números 3, 4 e 5. Entre outras palavras, pessoal, a minha imagem são os números que vão ser flechados, tá bom? A imagem por meio de diagrama são os números que vão ser flechados. Aqui, nesse segundo exemplo, o meu domínio são todos os de A, ou seja, menos 1, 0, 1, 2. Menos 1, 0, 1 e 2. O meu contradomínio seria o 0, 1, 2 e 3. 0, 1, 2, 3. E a minha imagem é o número que está sendo flechado, ou seja, é só o 3. Ok? Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido essa ideia de definição da função, o que é domínio, contradomínio, imagem e como reconhecer uma função por meio de diagrama, tá bom? Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o teu like, tá bom? Comenta aqui embaixo, isso é muito importante porque o YouTube vai reconhecer que o nosso trabalho é significativo, tá? E também se inscreve, ativa o sininho e escolhe a opção todas, porque aí toda vez que eu produzir um vídeo você vai ser lembrado e você pode dar continuidade aos seus estudos, tá bom? Fica com Deus e até a próxima.